doutor Jefferson, começo pelo senhor. Algo do cotidiano do direito previdenciário que o senhor acha relevante trazer a informação para quem nos ouve nesse momento? A título de informação para os ouvintes, nós temos praticamente uma experiência vasta no segmento do direito previdenciário. São aproximadamente aí 20 anos nessa linha do direito previdenciário. E, ao longo dos anos, nós tivemos várias alterações, muitas melhorando as condições dos segurados e outras não tanto. Nós tivemos a reforma na Previdência em 2019, que ela foi um marco muito importante para muitas pessoas, em especial aquelas que iriam entrar no mercado de trabalho e aquelas que já estavam no mercado de trabalho. Por que isso? Porque a reforma da Previdência, ela estabeleceu algumas regras de transição para algumas pessoas que já estavam no mercado de trabalho. Uma outra coisa importante mencionar aqui, que isso é fantástico falar, as pessoas que têm alguma deficiência física por mais 15 anos, né? Estas pessoas, por exemplo, essas pessoas podem postular uma aposentadoria por idade, a pessoa com deficiência. Podem postular uma aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência. E que, nessa situação da deficiência em si, ela não se enquadra na regra de transição da reforma de 2019. Isso é importante falar. Por quê? Já vou dar um exemplo bem prático aqui. Entre uma aposentadoria do Eleandro que vai encaminhar, né, levando em consideração a reforma da Previdência, pode incidir o fator previdenciário e a tua renda vai cair. Agora, se tu me falar, Gerson, eu tenho uma deficiência desde criança e eu posso postular uma aposentadoria por tempo de contribuição ao deficiente? Sim. E neste caso, tu não vai ter perda salarial. Por quê? Porque não incidiu a questão da reforma da Previdência. Isso é um ponto bem interessante e bem marcante, tá? Certo. Importante mencionar isso. E tem outras situações. Muitos nos perguntam, mas e eu que sou trabalhador rural? Eu que sou pescador artesanal? Eu me enquadro na reforma da Previdência? Não. Nessas situações, essas pessoas que são trabalhadores rurais, se manteve a mesma situação anterior à reforma, qual seja, aposentadoria por idade. O homem, 60 anos, e a mulher, 55, contanto que comprove, né, o exercício da atividade rural ou do pescador artesanal, sim, pelo mínimo 15 anos, né, da data do requerimento administrativo para trás. Tu sabes, Dr. Jefferson, que aqui nós temos vários e vários pescadores. O Rio Uruguai, o Rio Guaíba. Exato, por isso que eu mencionei isso. E tem pessoas aqui que vivem da pesca. E tem uma outra questão. E é importante falar, fazer uma analogia, tá, Leandro? Sim. Vamos pensar lá. Se eu me machucar no meu trabalho e eu quebrar minha perna e eu tiver que me manter afastado por 60 dias, eu vou receber o auxílio incapacidade temporária do INSS. Eu tendo qualidade de segurado. O pescador artesanal, ele, no período do seguro do Persema, eu acho. Do seguro defeso. Isso, né? Exatamente. Ele ganha o seguro defeso. Tem direito ao seguro defeso, que é o período que ele não pode pescar. E a pessoa pode e deve postular esse benefício previdenciário, contanto que, lógico, que comprove que tem a qualidade de segurado, que tem a condição de pescador artesanal, né? E a pessoa pode, nesse período de, entre aspas, de proibição da pesca, ele tem o direito ao seguro defeso. Particularmente para mim marcou é a palavra mágica, condição de segurado. Se está o meu caso agora, por exemplo, eu fiquei viúvo, né? E todo mundo diz, se aposentou, então, né? Conseguiu aí um benefício e tal, né? Porque ficou viúvo. No meu caso, não. Porque naquela época em que a minha falecida esposa faleceu, ela não tinha condição de segurado. Isso. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de ter a condição de segurado, de que forma, o que tem que fazer. Eliano, seria período mínimo para que elas possam postular um auxílio-doença, por exemplo. Certo. Tá? Isso seria a regra. A regra. Então, assim, um empregado
que tem a carteira assinada, para postular um auxílio-doença, via de regra, ele tem que ter 12 contribuições anteriores ao evento doença. Agora eu vou falar a exceção à regra. O empregado que trabalha e que é acometido dali 2 meses ou 1 mês após a assinatura da carteira, é acometido de um AVC isquêmico ou hemorrágico, que restou sequelas, uma neoplasia maligna, né? Nestes casos, por exemplo, que são exceção à regra, a pessoa, mesmo tendo uma contribuição, pode postular um auxílio-doença. Tá? Isso é importante mencionar. Porque tem muita gente assim que, eu vou lá na Previdência e os caras dizem, tu não tinha cuidado segurado. Mas tem doenças como AVC, neoplasia maligna, mal de Parkinson, cardiopatia grave, nefropatia. Essas doenças, por exemplo, elas isentam de carência. No caso que tu mesmo menciona e tu me pergunta, a situação é a seguinte. Para você ter direito e manter a qualidade segurado e postular a uma pensão por morte, muitas vezes a pessoa tem que ter no mínimo 12 contribuições antes do evento. Via de regra é isso. E aí tem a questão, preciso lá quanto tempo de união estável. É importante também isso, né? Sim. Tu tinha um casamento, era casado, é uma situação mais tranquila. Agora, quando se trata de união estável, para você postular uma pensão por morte, primeiro tem que ver se a pessoa que veio a óbito, ela tinha qualidade segurada. E segundo, nós temos que provar que essa união estável, estou falando da união estável somente agora, tá? Ela tem que comprovar que tenha a união de no mínimo 2 anos. Tá? E não raro, Leandro, a gente pega várias situações de pessoas que encaminham os benefícios previdenciários junto à Previdência Social, junto um pouco da documentação para a comprovação da união estável. Então, é importante que as pessoas tenham isso em mente. Para a qualidade segurada. Segundo, provar a condição de dependente do instituidor do benefício previdenciário. E aí tem que fazer várias provas. 2 anos, né? Hoje é muito comum, né, as pessoas usarem redes sociais para externarem no momento de uma festa, um casamento, um aniversário. É uma prova. É uma prova. Vamos lá, comprovante de endereço no mesmo local. Outra prova, né? Uma conta conjunta bancária. Isso é um pouco mais difícil, mas às vezes acontece. Um prontuário médico de internação que o companheiro ou a companheira era responsável por essa pessoa durante o período de internação, durante a enfermidade. Outra prova. Isso. E aí vamos pensar lá, bom, além disso, o que tem mais? Bom, conta de água, luz, de no mínimo dos últimos 2, 3 anos. Sim. No mesmo endereço. E além disso, a gente sempre pede para ratificar também, a gente utiliza a questão de 3 testemunhas que não podem ser parentes. Sim. Tá? É muito, mas muito legal. Assim, Leandro, a gente fala com entusiasmo porque a gente gosta do nosso trabalho. Sim. Sabe? E esse canal de vocês, de informação, de utilidade pública, faz com que muitas pessoas, às vezes, estão vivendo com um salário mínimo. Por exemplo, um benefício assistencial ao idoso, por exemplo. Né? São 65 anos de idade, homem e mulher. E o requisito econômico não pode exceder a um salário mínimo renda per capita. Só que muitas vezes, por equívoco, profissionais, né? Seja da assistência social, seja também de alguns colegas do direito, as pessoas encaminham um benefício assistencial, mas a pessoa poderia, Leandro, estar recebendo uma aposentadoria por idade. Como assim? Tu vai me pedir. Bom, uma pessoa com 65 anos, tá? Seja homem ou mulher, que tenha tido lá 5 anos, 10 anos de carteira assinada, e tenha tido tempo rural com os pais, ou depois de casado, e se a gente conseguir, numa soma, fazer 15 anos, juntando tempo rural e urbano, a gente consegue uma aposentadoria por idade híbrida. Qual que é a diferença entre um benefício e outro? Entre uma aposentadoria por idade híbrida e um benefício assistencial ao idoso. A diferença é que o benefício assistencial ao idoso, ele é personalíssimo. No dia que faltar essa pessoa, se extingue o benefício. Diferentemente de uma aposentadoria por idade híbrida. No dia que faltar a pessoa, o benefício se transfere para seus sucessores. Isso é muito, mas muito importante mencionar para todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora,
que recebem o BPC ao idoso. Por quê? Ele é personalíssimo e não dá direito a 13º salário. Sim. Então, a pergunta que a gente faz para essas pessoas, agora eu vou fazer a pergunta, tá? Sim. Quem está nos ouvindo. Tiveram carteira assinada? Sim ou não? Dessas pessoas, eu tive carteira assinada, mas o meu empregador não recolheu a Previdência Social. Não nos interessa. Teve carteira assinada, comprova que foi, né, contemporâneo à época, assinatura, em 1970, 78, o empregador assinou a carteira, mas não recolheu a Previdência Social. Sim. Conta. Para a Previdência, não. Mas para o Judiciário, conta. Então, nós já temos 8 anos. 8 anos mais 7, para fechar os 15, né, que é a carência. Sim. Tem tempo rural? Tenho 15 anos de rural. Fechou. A pessoa pode postular uma aposentadoria por idade híbrida, mesmo que ela já esteja ganhando o benefício assistencial ao idoso. Tá? Pode substituir e é bem mais vantajoso porque ela vai ter o 13º salário todo ano. Sim. Então, é muito importante, e como eu mencionei antes, o canal de informação de vocês aqui, fazer com que as pessoas tenham acesso a uma informação clara e precisa, porque é comum a gente ouvir, por exemplo, de pessoas falando assim, tu é aposentado, tu não pode receber a pensão por morte. Vocês estão de brincadeira? Pode sim, não só pode, como tem o dever, o direito de postular isso. E a gente ouve pessoas ouvirem, esperarem depois do falecimento da esposa, lá 2 anos depois, para postular a pensão por morte, porque daí os outros falaram que não poderia. Pode sim. Por que tu vai viver com um salário se pode viver com 2, né? Se é um direito teu, Se é um direito teu. A única diferença, Leandro e ouvintes, é que, no caso, numa pensão por morte, por exemplo, se a pessoa ganhava mais do que um salário mínimo, sim, de aposentadoria, por exemplo, ela vai receber 60% desse valor, ficando limitado sempre a um salário mínimo. Mas vamos supor lá, vamos fazer um exemplo mais engraçado para as pessoas entenderem. A pessoa era aposentada e ganhava R$3.000, faleceu. R$3.000, faleceu. Ela vai ganhar os R$3.000 de pensão? Não, ela vai ganhar 60% dos R$3.000, R$1.800. Né? E aí a pessoa vai ter que optar, eu quero receber a maior renda. Mesmo que a pessoa seja, eu sou servidora pública e aqui eu ganho tanto, né, da minha aposentadoria. Ela vai ter que optar sempre pela maior renda. Sim. Mas é muito, muito interessante esse tipo de informação. Outra informação importante aqui. Todas as pessoas que trabalharam com carteira assinada, tá? Ou o trabalhador rural, ou o pescador artesanal, e que tiveram um acidente de qualquer natureza, e que desse acidente de qualquer natureza restou sequelas para essa pessoa, quando cessado o auxílio-doença previdenciário, ou quando cessado o auxílio-doença acidentário, a pessoa, em restando sequelas, vamos dar um exemplo aqui, perdeu 2 dedos da mão, né? Ou acabou tendo um acidente de moto e ela ficou com uma perna mais curta que a outra, por exemplo. Recebeu auxílio-doença? Sim. Ela tem direito a receber um auxílio acidente previdenciário ou um auxílio acidente acidentário? Sim, contanto que essas pessoas tenham restado com sequelas do acidente de qualquer natureza. Vamos fazer aqui um outro exemplo engraçado. A pessoa que está pescando, né, daqui a pouco lá a rede lá e cortou os 2 dedos dele fora, né? Daqui a pouco nós vamos ver assim, mas ele não pediu o auxílio-doença. Ele pode pedir direto o auxílio-acidente? Pode, contanto que a gente comprove. Como é que nós vamos comprovar? Bom, ele teve que buscar um atendimento médico, né? Tem um prontuário médico. Daí nós vamos fazer o requerimento administrativo. Aí nós vamos voltar com aquela história. Ele tinha cuidado segurado, Leandro? No momento do acidente? Sim. Muito, muito legal isso. As pessoas estão deixando de receber. E desculpe de cortar, Leandro, assim, o auxílio-acidente, antes para concluir aqui essa parte, ele pode ser inferior ao salário mínimo, tá? Então, se a pessoa tinha lá um recebimento de 1.500 de salário, né, via de regra, é feita uma média, lógico,
para ser feito, quanto que ele receberia de auxílio doença? R$1.000. Ele vai receber R$500 até a sua aposentadoria, tá bom? Sim. Uma pergunta aqui de um amigo nosso que ele trabalhava com carteira assinada, aí então rescindiu o contrato e começou a trabalhar como autônomo na área da construção civil. Foi cortar uma lajota e cortou 2 dedos. Agora nós vamos partir para a prática. Mas muito pertinente a pergunta, porque daí é assim, primeira coisa, quando ele cortou essa lajota, nós temos que ver, ele tinha ainda, depois que ele saiu do empregado, ele tinha qualidade segurado? Pois é, ele, por exemplo, ele saiu no dia 31 de julho. Rescindiu o contrato com o seu empregador. E começou a partir do dia 1º de agosto trabalhar como autônomo. Né? Então, a pergunta é... Mas o acidente foi quando? Foi como autônomo. Tá, mas assim, mês depois? Dia 20 de agosto. Eu entendo, tá? Porque assim, auxílio acidente, o autônomo não tem direito. Sim. Tá? Mas como ele mantinha a qualidade segurado de empregado. 12 meses. Entendo. Estou tendo uma aula de direito aqui, né? Eu, como acadêmico de direito, estou tendo uma aula de direito previdenciário. Leandro, eu entendo que sim. Certo. Agradecer a vocês por ter atendido o nosso convite de vir nos fazer uma visita e trazer informações importantes para os nossos ouvintes, né? E o pessoal está trabalhando hoje aqui, mas um ou outro já fizeram pergunta. Passou, né? Essa do caso do Paz que trabalha na construção civil, né? Então tivemos essa participação que ele tinha dúvida e ele não procurou o seu direito. E Leandro, nesse caso que tu mesmo mencionou, eu creio que ele tem direito ao auxílio acidente, tá? Lógico que é uma questão de você comprovar que ele mantinha a qualidade segurada como empregado à época do fato, tá? Então é bem interessante. Só que assim, a pessoa pode postular os atrasados, se ele não pediu, via de regra, vai ser a partir de então, tá? Ele vai ter que formular um pedido administrativo e aí, a partir disso, e comprovar, como a gente mesmo mencionou antes, né? Tá? A condição de qualidade segurada como empregado. E aí ele pode sim postular os atrasados desde a data do requerimento administrativo que ele efetuar. Certo. Programa de utilidade pública que traz informações com relação ao seu direito previdenciário. Você, meu amigo, você, minha amiga, que acompanha a nossa programação nesta manhã. Pode mandar suas dúvidas para o nosso telefone ou para o WhatsApp, que estaremos encaminhando para os nossos especialistas que aqui estão, para eles responderem vocês, tá certo? Muito obrigado, Dr. Jefferson e Dr. Gerson Kuhn, pela vinda, por ter atendido o nosso convite de vir trazer informação para a nossa comunidade. A gente agradece a oportunidade, porque o que a gente fala, entrevistas, a gente consegue dar as entrevistas, é que assim, o município cresce a partir do momento que as pessoas tomarem conhecimento dos seus direitos. Gera receita, gera emprego e gera renda. Quanto mais benefícios previdenciários nós conseguirmos colocar dentro do município, mais receita o município terá. Mais dinheiro vai circular no comércio local. Exatamente. A gente agradece a oportunidade de coração. A gente está aberto a qualquer indagação, aí as pessoas que nos quiserem entrar em contato para a gente tirar dúvidas, a gente está à disposição, tá bom? Nós que agradecemos, Dr. Jefferson, Dr. Gerson, participar uma manhã toda de um programa voltado também para esta área. Com certeza, Leandro, a gente está à disposição. Mais uma vez a gente agradece, e nosso interlocutor, que foi o seu Alcides Vogt, nosso cliente de coração, né, e a gente deseja a ele, né, e a vocês muita saúde, muita paz e muito sucesso a todos aí, tá bom? Isso aí. Muito obrigado, doutor. Bom retorno para vocês. Muito obrigado. E voltem sempre quando puderem.